direção, pedindo a Deus que ilumine os nossos trabalhos. Peço ao secretário que faça chamado dos senhores vereadores presentes. Vereador Dilon Oliveira Gonçalves, vereador Renato Cogol, vereador Paulo César Flores de Freitas, vereador Maicon Gonçalves de Oliveira, Alceu Flores de Moraes, Alisson de Figueiredo Machado, Cristiano de Oliveira Flores, Daniel João Luiz, Leonardo Pereira Nunes. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Lista de correspondência recebida dia 10 de 2022, ofício 0/2022, progressista solicita o fecho das dependências da Câmara Municipal do Leão para o dia 10 de 2022, às 20 horas, para a reunião do diretório do progressista. Lista de correspondência expedida, ofício 626 ao 631, senhora Fabiano Pereira Silva, secretário de Paulo Finanças. Ofício 632, senhora Silvia Maria Lazec Nunes, prefeito municipal. Coloque em votação a ata 030/2022. Vereadores concordam. Continua como estão, caso contrário, manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça chamado dos senhores vereadores para o evento expediente. Primeiro vereador inscrito para o prazo de 10 minutos, o vereador Daniel Júnior Boa Luiz. Não, deixa o tempo para marcar. Próximo vereador Dilon. Deixa o meu tempo para marcar. Próximo vereador Leonardo. Não. Vereador Maicon. Não. Vereador Paulo, não. Vereador Renato. Deixa para bancar. Vereador Alceu. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionário da casa, nossa procuradora aqui, obrigada, nosso querido vereador aqui, o Cabinho, a Fran, aos ouvintes da Rádio TV Atualidade, um abraço a todos. Eu só vim porque, na verdade, foi de última hora o acontecimento. Já vem se arrastando por muito tempo a questão da liberação para ligação de água em terrenos que ainda não estão regulamentados. Essa empresa, a Reurbana, ela está trabalhando há um bom tempo aí. E até agora eu não sei de nenhuma liberação ainda por parte deles. Esse trabalho acho um pouco demorado, até o vereador Paulo tinha convocado isso para mim aqui para dar explicação sobre os andamentos do trabalho da legalização fundiária. Porque houve uma lei, um decreto, não sei, que não poderia dar, o município não poderia ter uma liberação de ligação de água em terrenos, em áreas que ainda não fosse escriturado. Eu lembro que na época, quando aconteceu esse problema do governo do Miguel, eu marquei uma audiência no Ministério Público e, por coincidência, o prefeito do Butiá, o prefeito Leandro estiver com a promotora antes de mim. E na discussão, o prefeito de Butiá, o Daniel, ele disse que a área que fosse invadida do município ou a área que fosse área de risco, né, ele não liberaria, mas todas as outras áreas ele liberaria, por conta de risco dele. O prefeito Miguel disse que não ia liberar para ninguém. Mas foi se arrastando. E a promotora, ela falou para mim que ela disse que ela não se responsabiliza por nada que acontecer, que é por conta de risco de cada prefeito que fizer o que era uma lei, mas que ela não tinha nada para fazer. E aí, aconteceu que o prefeito acabou dando autorização para a instalação da escala em uma área que não era da escala, que ela era escândalo, porque ele está sob júdice aquela discussão ali da desapropriação daquela área. E aí o pessoal começou a entrar na justiça contra a Corsã, que na verdade não tem nada com isso. E teve uma pessoa que mora à barranca da Sanca, na beirinha, área de risco totalmente. E conseguiu eliminar, e a Corsã teve que ligar água para ele, mesmo contra a vontade, achando que era errado. E nada aconteceu. E hoje ninguém está conseguindo a ligação. Eu estou falando aqui porque houve um fato de um senhor que comprou um terreno do lado da igrejinha do João Nicolau, ali na São Miguel, perto da antena, e
João Nicolau tem a área que também não é legalizada, mas ele tem água, luz, a igreja também tem. E ele não está conseguindo. E esse senhor, ele tem uma esposa, foi vendido o terreno para ele tem a esposa dele que teve um problema no AVC. E ele é impossível dizer que o município não tem condições de acertar essa situação. Eu corri atrás porque eu vi uma irregularidade do Ricardo lá na vila, na rua. Bom, sai do mercado Paulinho à esquerda ali. O Cristiano que Zé era de Castro. Isso mesmo, Zé Castro. Isso mesmo. No final dela, houve uma invasão por parte de algumas pessoas nas áreas que é da CRM e fizeram suas casas lá e ficou por isso mesmo. E aí a Corsan, eu fui na Corsan hoje para saber, porque eu fui lá, tirei foto, tirei tudo, queria saber por que não estão liberando para os liberar para aqueles. Botaram uma extensão de rede de água, ligaram água para todo mundo, de área invadida. E por que as pessoas que moram há tanto tempo são proprietários com contrato de compra e venda apenas e não tem escritura ainda? Por que o município não dá essa liberação? O pessoal da Corsan me deu informação hoje que foi a prefeitura que autorizou eles a ligar, inclusive de fazer extensão de rede até lá, porque ali não é a área, ele era pertencente da CRM. Simplesmente aberto, abrindo o corredor e fizeram casa dos dois lados. Quem quiser pode ir lá ver, o Cristiano é carteiro e sabe, já andou lá. Aí o que eu quero dizer com isso? Eu quero pegar um parecer jurídico da nossa procuradora do município, ou também que a secretária de assistência social, né, que tem trabalhado muito pouco, por sinal, não vejo nenhum trabalho dela. No começo até tinha minha admiração, hoje já não tem mais, até porque o próprio telefone dela ficou igual ao da prefeita, né? Visualiza, mas não aparece, para dizer que essa mensagem não interessa, portanto eu não vou responder, eu não vi, na verdade viu. Isso eu acho muito feio. Não importa quem esteja no poder, não importa se é prefeito, se é vereador, quem quer que seja. Quem usa esse tipo de coisa é mal intencionado. E aí não responde às mensagens que as pessoas mandam. Não visualizei, não vi, não viu? Esse dispositivo que tem é muito ruim, tinha que acabar com isso aí. Todo mundo que visualizou uma mensagem tem que aparecer visualizada, não quer responder, não responde, mas não foge. Isso acontece. Eu falei para a secretária de Assistência Social de Imposto, faz comigo, sou vereador, imagina com os coitados das pessoas que precisam de ti. Eu não estou aqui para tapar o sol com a peneira de ninguém, não. Tem que falar que isso é verdade. Agora que tem que acertar essa situação, porque senão, esse problema que aconteceu lá no Recreio, eu vou levar para o conhecimento da CRM, vou levar para o conhecimento do município, se for o município que autorizou, e por que o município não quer autorizar para os outros. Aí eu vou levar até o Ministério Público. E as pessoas têm que entrar contra o município. Pode me conceder uma parte, colega? Obrigado por te explicar. Lá no final da José de Castro, ela faz parte do mapeamento da regularização fundiária. Então, aqueles moradores lá, eles têm o documento da Vila Urbana dando a posse provisória até eles terminarem de pagar para poder dar a escritura. Mas aquilo está dentro do mapeamento que a CRM também está ciente, aonde eles vão lotear, lá no caso, esse negócio ali, para poder fazer a regularização daqueles terrenos. Por isso que foi dada a autorização de água e luz para aquele local lá. Tá, então a matrícula daquela área lá já está na prefeitura? Está naquele processo que ele falou, onde a CRM vai dar para a prefeitura e a prefeitura vai dar a escritura para as pessoas, negativo, conforme eles falaram lá. Negativo. Mas está dentro daquele mapeamento dele, sim. Mapeamento não basta, tem que estar a matrícula dentro da prefeitura. Se não tiver matrícula, eles não podem dar autorização para ninguém, mas não estão dando para os outros. É verdade. Então não justifica isso aí. Ou a matrícula já está na prefeitura, o Rei Urbano já entregou a matrícula na prefeitura porque eles pagaram a área, ou então não pode dar licença para ninguém. Se não está dando para os outros, não pode dar para aqueles. O que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas estão entrando quando a Corsan não está errada. E a juíza está dando ganho de liminar para todo mundo. Então a liminar tem que ser contra o município, porque a Corsan não se nega a ligar uma vez que o município autoriza. O município não está autorizando. E as liminares estão indo direto para a Corsan.
e não para a prefeitura. Então a liminar tem que entrar contra a prefeitura, contra o município. E o município, sim, a partir da liminar que a juíza deu, vão ter que autorizar a ligação. E vai ter que ser assim. Se não quer fazer na boa, vai na marra, porque ninguém foi apontado. O próprio prefeito de Butião, Daniel, ele está dando liberação para todo mundo, e qual é o apontamento que ele teve? Então as coisas têm que dar, estão muito certo, Joãozinho do Passo Certo para ferrar meio mundo. Não, tem que deixar de ser Joãozinho do Passo Certo para ajudar as pessoas. Eu não concordo com isso. Por isso eu estou levantando essa questão, porque eu estar gravando com o Face aqui, fazendo uma média. Eu não quero fazer média com ninguém, eu só quero aqui que seja o direito igual para todos. Deram lá, sim, invadiram a área. Invadiram a área, foi lá, Reurbão, fez tudo, tá, mas a matrícula veio para a prefeitura? Será que veio? Não sei, mas deram a liberação, tá? Vereador? Não, eu não acompanhei o raciocínio aí. O que é a questão lá do recreio como é que está a situação que eu não entendi? Assim, ó, no final da José Castro, né? José de Castro, né? Que na curva lá tem uma área, tem a abertura, a parte que é da CRM, tem uma área que eu consegui na época com o presidente da CRM, que era para botar uma pista de rodeio ali, para o pessoal do piquete lá. Mas aquela área ali que o pessoal construiu casas, não era a área, era a área da CRM. Eles simplesmente construíram, como muita gente fez isso. Eu não estou dizendo, não estou questionando os moradores, estou questionando a forma que foi feito. Aí se a Reurban foi lá e fez tudo, mas não pegou a matrícula na prefeitura, a prefeitura não poderia ter ligado nada. É isso que eu estou me referindo, esse é o meu raciocínio, tá, vereador? Então, vamos fazer assim, eu vou orientar as pessoas que vão entrar na justiça para poder ter a ligação, porque é impossível uma pessoa que tem ali, que está construindo uma casinha ali, que tem uma mulher com dificuldade porque teve um AVC, ele não tem água, está pegando água de uma mangueirinha, vai despejando um vaso para botar no vaso, ou para tomar, ou para fazer o que quer. É vergonhoso, né? É vergonhoso acontecer isso. Então, a assistente social tem que ver, pelo menos fazer um parecer, montar um processo, entregar para a jurídica da prefeitura e eles rever essa situação, pelo menos ligado dessa pessoa, outras pessoas carentes conforme ela está hoje. E essa questão que eu levantei, eu gostaria que os vereadores também ficassem atentos a esse tipo de acontecimento, porque muitas famílias estão pagando caro por causa que não tem escritura ainda e que a Reurban está demorando demais para resolver essa situação. E tem muita gente que já pagou, tá? Na tarde de hoje, e se for necessário, eu volto para as pessoas. Muito obrigado e um abraço a todos que estão assistindo. Sim. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, doutora, responsável pelo jurídico da Câmara, funcionários da Casa. Hoje, falar no grande expediente, até para abrir uma discussão com os colegas vereadores, depois, caso necessário, das pessoais, cada um falar, é sobre a visita que nós tivemos na semana passada da juíza ali de Porto Alegre, ali de Butiá, a doutora juíza Priscila, que ela veio fazer uma visita institucional aqui na Câmara de Vereadores, falou com a prefeita e o vice-prefeito de Minas do Leão, anteriormente de reunir com nós aqui na Câmara de Vereadores, veio apresentar também o juiz que irá substituí-la, que ela vai ficar até dezembro na comarca de Butiá. Mas eu falo sobre essa nossa conversa, sobre o que ela levantou para nós aqui dentro da sala de reuniões, e é algo que a gente vem vendo direto nas redes sociais, que é o maior crime que tem hoje aqui em Minas do Leão ocorrendo e o maior número de audiência, que é sobre a violência sexual contra vulneráveis. O abuso sexual infantil, que vem crescendo cada vez mais na nossa cidade. Ela fala que hoje é o maior crime que tem acontecendo dentro do município. Hoje os maiores processos, audiências que ela faz, ela tira toda sexta-feira só para fazer audiências disso aqui de Minas do Leão e Butiá. E para uma cidade tão pequena que nem a nossa, a gente precisa tomar uma atitude em relação a isso. Nós aqui como poder público, a prefeitura municipal, seja através da assistência social, conselho tutelar, mas não importa o meio, mas nós precisamos tomar uma atitude, porque cada ano que passa
está aumentando cada vez mais esse tipo de crime. Isso é repugnante, isso é até nojento da gente falar sobre uma situação dessa. Não estou fazendo essa gravação porque é uma coisa nojenta realmente, da gente estar falando sobre isso, da gente está vendo praticamente toda semana aqui no nosso município, né? Tanto em Minas Leão como em Butiá, às vezes envolve as duas cidades, como são muito próximos, um faz o crime numa cidade, vai para outra, e assim sucessivamente. A gente tem visto bastante o delegado Chalmers de Minas Leão postar imagens e a notícia que se prendeu mais um abusador. Então está sendo corriqueiro aqui no nosso município. Eu já falei ainda para a juíza aqui que eu fui a Porto Alegre falar com a delegada Geise Laure para a gente tentar aqui na nossa delegacia Sala das Margaridas, que é uma sala de acolhimento para as mulheres vítimas de violência doméstica, violência sexual, para a gente tentar ter isso no nosso município para acolher melhor uma pessoa que sofre esse tipo de violência, esse tipo de crime, né? Que isso E infelizmente o delegado Chalmers foi colega da Geise Laure e falou que atualmente a nossa delegacia não tem condições de receber esse tipo de sala, teria que ter uma nova delegacia, um novo prédio. E na época ele me disse que estava em conversa com a prefeita de Minas Leão para procurar esse novo espaço. Então eu convido a todos os colegas para a gente se reunir com a prefeita, a gente tentar agilizar esse processo de novo espaço para a delegacia, porque a princípio a juíza mesmo que nos visitou falou que não tem condições aquele prédio mais de manter toda a estrutura que uma delegacia de polícia precisa. Infelizmente não tem como ter uma sala das Margaridas. E ainda comentei com a juíza que a sala do Conselho Tutelar de Minas Leão fica bem na frente da assistente social do município. E muitas vezes as crianças chegam com a família para fazer a ocorrência ali, e é bem no dia às vezes que as pessoas estão buscando a sua cesta básica ou um movimento grande. Aí já imagina uma criança que já passou por todo um transtorno, a mãe também, chega na assistente social, tem um tumulto de 20, 30 pessoas, às vezes ela não consegue relatar tudo. É uma situação extremamente delicada. Então a gente tem que se reunir com a prefeita urgente e também chamar o delegado Chalmers para a gente ver o que nós podemos buscar de programas, incentivos, campanhas, de fomentar mais isso na nossa comunidade. E isso a gente está falando só de crimes que são registrados, que são feitas ocorrências, fora aqueles que muitas vezes a mãe ou a criança não vão e não relatam, não fazem essa denúncia, não fazem um BO por medo, às vezes elas recebem dentro da própria família um preconceito grande, ficam com medo de relatar. Então deixo aqui para os colegas vereadores, para a gente sentar, a gente conversar, ter ideias, buscar sobre isso, porque é uma coisa que tem me deixado preocupado aqui em Minas Leão, porque eu fui buscar essas informações antes, né, já na própria assistente social, já fui na delegacia buscar essa informação e realmente a juíza ela só confirmou o que o pessoal vinha falando, que esse é o maior crime hoje que tem em Minas Leão, que é o abuso sexual de menores, de pessoas, e principalmente, infelizmente, às vezes acontece naquelas famílias que estão em vulnerabilidade social. Então a gente precisa fazer campanhas, trabalhar melhor isso. Até eu comentei um dia aqui, já aqui nessa tribuna, que quem fez um trabalho que foi bastante impactante na época, que trabalhava, foi a irmã do ex-vereador André Kern, que ela trabalhava com o juiz, e ela fez um trabalho muito bacana com isso, onde as crianças que sofriam violência de adultos, tanto física ou sexual, digamos assim, ficavam isolados numa sala, e era feito um trabalho todo especial dessas crianças, e elas revelavam nesse trabalho tudo que elas passavam em casa. Então a gente tem que procurar ajuda dessas pessoas que são especializadas nessa área, para a gente tentar dar um jeito de diminuir. O bom seria que a gente zerasse esse crime aqui no nosso município, mas nós precisamos trabalhar dia a dia para a gente diminuir isso aí. Da minha parte era isso, e se necessário eu volto nas pessoais. Nossos vereadores, vereador Cristiano. Não. Era isso. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação 057/2022 do Legislativo. Câmara Municipal, o vereador de Minas Leão, nesta, o vereador do PSDB, que subscreve na forma regimental, vem respectivamente apresentar a seguinte indicação.
classificação 057/2022. Indica a senhora prefeita municipal Silvia Maria Lazec Nunes para quando houver alguma festividade no município, seja colocado em local próximo placas indicando um ponto de táxi e Uber. Justificativa oral. Sala das Sessões, 4 de outubro de 2022. Maicon Gonçalves, vereador do PSDB. Peço ao secretário que faça chamado dos senhores vereadores para explicações pessoais pelo prazo de 5 minutos sem poder ser abatido. Primeiro vereador inscrito, vereador Daniel. Não. Vereador Dilon. Não. Vereador Leonardo. Rapidamente, só escutando o vereador Alceu, que falou sobre a parte dessa legalização, sobre a parte de ligação de água e luz. Eu não sei, vereador, se o senhor quiser uma ajuda, uma colaboração para que a gente possa se espelhar em cidades que fazem essa liberação, eu, junto com o senhor, poderia, quem sabe, a gente descobrir algumas que estão ligando, que mesmo áreas verdes, APP, eles têm já uma legislação pronta para isso, a gente visitar, dar uma estudada na legislação deles. Daqui a pouco cabe a nós, como legislativo, fazer uma lei, desde que ela não infrinja, né, nenhum parecer jurídico ou não tenha um custo para o município, e a gente tornar isso uma coisa mais, por lei, né, tornar uma coisa mais fácil para a pessoa que compra um terreno, que quer fazer essa ligação. Então, me coloco à disposição para a gente procurar essas cidades e tentar achar uma solução a partir do legislativo e já apresentar uma ideia um pouco mais completa para a prefeita. Próximo vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Maicon. Rapidamente, só para contribuir também com o que o vereador Alceu falou, eu não sei se o vereador teve uma vez com nós, lá em Guaíba, quando teve uma reunião da Corsã, juntamente com os prefeitos da região, onde na época a prefeita Silvia trabalhava na Corsã, junto com o Marcos Vinícius, que hoje foi eleito deputado estadual, e lá naquela reunião já se discutia sobre essa questão da liberação de água. Inclusive o prefeito de Butiá, não me lembro se era o prefeito de Butiá ou de Barra do Ribeiro, que se manifestou, se pronunciou lá, ele disse que estava dando liberação aonde que era terrenos em área verde e que tinha consultado o promotor de justiça, e o promotor tinha dito para ele que jamais nenhum juiz, nenhum promotor vão julgar um prefeito por liberar a água para alguma família, até porque a água é um bem essencial para nós, seres humanos. Então, é muito difícil sair uma condenação de um juiz ou de um promotor por dar uma liberação, uma autorização de água para alguma família nos municípios. Então, só para contribuir, vereador, então, eu acho que o seu raciocínio também está correto. Eu acho que se tem possibilidade, tem que dar, tá bom? Na tarde de hoje seria isso. Próximo vereador, vereador Renato. Alceu. Rapidamente eu vou voltar esse tema. Se o município está com medo de algum apontamento, a Corsã está com a liminar da juíza mandando fazer uma ligação de água às margens da Sanga, em área de risco. Eles não queriam ligar, mas como eles não vão cumprir um mandado judicial, eles ligaram. Então, se há problema da prefeita ter medo de qualquer tipo de apontamento, pega como jurisprudência essa liminar que a juíza deu para a Corsã ligar em uma área de risco. E essa votaria está pedindo não é de risco. Então, há uma necessidade muito grande. Se eu for esperar regulamentar todas as áreas, tem gente que vai morrer de sede, vai ter que pedir água para o vizinho, porque tem um terreno, não está regulamentado. Sabe que isso aqui, quanto por cento do leão não tem escriturado, não é escriturado? Uma parte aqui para baixo não é escriturado, a São José não é escriturado, o Recreio todo a São José e o Recreio nada tem escritura, uma parte da São Miguel não tem escritura, a São Gabriel não acredito que todo mundo tem escritura, sim, que foi uma área que foi loteada e vendida, mas tem muitas áreas ainda que faltam, acho que se me engano, me falaram em 60% no início, que não havia escritura. Na Coreia também tem área que não é escriturada. Então, quando é que a reunião vai terminar isso, para poder haver a liberação? Tem gente que pagou, mas não tem direito ainda. Eu acho errado, eu acho isso muito desproporcional ao
ao número de pessoas que estão precisando dessa liberação. Então, nós temos que conversar com a prefeita, reunir junto com a assessoria jurídica da prefeitura e ver essa situação. Se tiver que pegar a cópia da liminar que a juíza deu para que fosse ligada uma água em área de risco, e mesmo assim ela deu liminar, condenando a Corsã a ligar, não tem que condenar o município, não é a Corsã. A Corsã, no momento que o município liberar, eles vão lá e ligam. Agora eles não fazem nada sem autorização, ou judicial ou liberação da prefeitura. É isso. Mas nós podemos ir lá. O prefeito do Butiá nos recebe para dizer por que ele está dando. Ele está dando, ele não foi apontado até hoje. Por que o nosso município não está dando? Esse é o problema, essa é a diferença entre um e outro. Né? Então não é medo de fazer e criticar as pessoas. O outro não tem medo de fazer. Tanto é que saiu um projeto de lei lá que era incondicional de um colega do partido lá e ele pegou e sancionou. Ele olhou o impacto financeiro da pequena e sancionou. Onde aqui não foi sancionado um projeto de lei do vereador que era o líder do governo e não foi sancionado e foi vetado. Então, dois pesos não pedindo qual é a diferença do município tão próximo, um atua de uma forma e outro atuando de outra forma. Será que o outro está fora da lei, está agindo fora dos parâmetros, das 4 linhas, se diz? Com certeza vai ter apontamento. Mas será que vai ter? Mas são casos sociais. Então, é esse o meu questionamento. Enquanto que o vereador, que o Bruna falou na tribuna, que tem que haver um trabalho mais efetivo, ou tem que aumentar o efetivo da Brigada Militar, juntamente com o Conselho Tutelar, que quem pode atuar na questão desses abusos que está acontecendo, né? O Conselho Tutelar, sim, com a parceria com a Brigada Militar. Se a Brigada Militar tem poucos e os casos são muitos, nós temos que aumentar os nossos efetivos, temos que brigar para que aumente os efetivos e esse trabalho se intensifique, porque é impossível acontecer essas barbaridades dentro do município tão pequeno que é nosso. Era isso aí na tarde de hoje, muito obrigado. Próximo do Espírito Ronaldo. Sim. Só para complementar o que o vereador Alceu falou, referente à questão de aumentar efetivo e Conselho Tutelar e Brigada, mas é só para ressaltar, vereador, que muitas vezes esses abusos acontecem, mas a vítima, o abusado, não tem como sair de casa. Ela fica vivendo ainda com a pessoa que abusou da criança, ou até mesmo violentou a sua companheira. Muitas vezes a companheira, por medo de não ter uma renda, ou de não trabalhar, de não ter um emprego, não denuncia, continua vivendo. O município tem que trabalhar nesse sentido, de ter uma acolhida melhor para essas vítimas, para essas crianças, para essas mães, né? Procurar daqui um pouco um convênio com alguma casa que possa acolher essas crianças, essas mulheres. Daqui um pouco, se são pessoas que não têm renda, é criar um programa no município que possa ajudar elas, no mínimo, com um emprego aqui na nossa região, fazer uma parceria com o comércio. A prefeita mesmo falou já em audiências públicas, reuniões públicas que nós tivemos, que a fábrica de bolsa ali está precisando de mulheres para trabalhar, tem vagas de emprego, então daqui um pouco o governo municipal criar um programa nesse sentido, de acolher essas mulheres, de daqui um pouco ajudar elas, a incluir elas no mercado de trabalho. Porque é muito difícil às vezes, e isso aí infelizmente acontece muito, vereador, porque isso eu escutei de relatos do próprio delegado Chalmers, que ele disse, tem mulheres que não denunciam, que não saem de dentro de casa, que vivem com a pessoa que o agride e que está abusando dos seus filhos, por medo de não ter condições de dar renda, de dar comida para o seu filho, de não dar roupa para o seu filho, de não dar condições de ir para a escola. Então, quando eu digo da gente envolver o poder público, é de a gente tentar dar uma estrutura melhor para essa família. É de dar um apoio, acompanhamento melhor psicológico, criar um programa de atendimento, uma rotina melhor de atendimento psicológico para essas crianças, para essas famílias, de criar um programa de gerar emprego para eles. Daqui um pouco, de cada 10 pessoas que são selecionadas, por exemplo, nessa fábrica de bolsa, inclui 3, 4, uma mulher que seja, que parte, que tem problema familiar dentro de casa. Então, eu digo nesse sentido, o poder público, da gente trabalhar. Porque quando acontece o processo, né, a condenação de alguém, é porque já houve um boletim de ocorrência.
Então, eu digo nesse sentido. E referente à questão da Corsan que o senhor falou, caro colega, eu sou parceiro do senhor também, para a gente precisar. Se a gente precisar chamar o urbano de novo aqui, a gente tem que chamar, porque isso não é um problema só dessa casa, pelo que a gente está vendo, é um problema de todas as pessoas que estão em serviço com a Rio Urbano. Então não é um problema particular de um, de duas pessoas, elas são de várias pessoas, mas estou à disposição para qualquer coisa que a gente puder ir atrás. O senhor conta comigo. Da minha parte era isso e boa semana a todos. Não havendo mais nada para dar, declaro encerrado